Vamos lá? Vamos começar a estudar então o capítulo de número 9, chamado Segundo Reinado no Brasil. Para isso, eu vou usar as mesmas imagens que eu passaria, e na verdade já passei na sala de vocês, e principalmente eu vou usar a referência ao fichamento que eu passo no quadro, que você já tem no seu caderno, ok? Então você vai assistir a aula e vai acompanhando o seu caderno e o seu livro, tranquilo? Aqui eu não vou ler o livro, como a gente faz em sala de aula, mas você com certeza já o tem, grifado inclusive. Bom, vamos então começar esse período aí. O segundo reinado de 1840 a 1889. Lembrando, o Brasil teve de 1822 a 1831 o primeiro reinado, Dom Pedro I. A renúncia de Dom Pedro I em abril de 1831, vai de 1831 a 1840, esse período aí sem rei, que é chamado de período regencial, e agora o segundo reinado, longo reinado de Dom Pedro II, ok? Aí no seu caderno você marcou, você anotou um parágrafo de um historiador, na verdade um escritor chamado Eduardo Bueno, jornalista, e você também marcou algumas palavras, que eu chamo de palavras-chave, que a essa altura você já deve saber, você tem que saber o que elas significam, na perspectiva histórica inclusive. Quais são essas palavras? Abolição, aristocracia rural, república e monarquia. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa a ser trabalhado aqui, o chamado golpe da maioridade. É o item número 1. O que é o golpe da maioridade? O golpe da maioridade foi o golpe que colocou Dom Pedro II, aos 14 anos de idade, como rei do Brasil. Por que isso aconteceu? Havia dois grupos políticos fortes, que eram o liberal e o conservador. O liberal, no período regencial, na fase final, estava separado do governo. Eles queriam voltar para o poder político, queriam um poder mais centralizado, diferente daquela ideia republicana, ou principalmente federalista que estava acontecendo. Então, eles vão arquitetar um golpe, onde o rei Dom Pedro II tornará-se rei aos 14 anos de idade. Isso é ilegal, a Constituição dizia que deveria ser aos 18, por isso que é chamado de golpe. Tá? Por isso que tem esse parágrafo inicial do Eduardo Bueno falando sobre isso. E aí na página 70 você vai entender melhor sobre esse Partido Liberal e você vai entender também as causas desse golpe também na página 70. Agora, o que foi a grande marca da vida política, que é o que mais nos interessa por enquanto nesse período? A vida política no Brasil foi marcada pelo processo político chamado de eleições do cacete, na página 72. O que isso significa? Era quando as pessoas usavam de força física, de violência, para garantir que o eleitor votasse naquela pessoa que o coronel, você já aprendeu quem é o coronel ao estudar período regencial, estava obrigando que ela votasse. Por uso da força de armas de fogo ou dos cacetetes, é que recebeu esse nome de eleições do cacete. A pessoa era obrigada a votar em quem o coronel estava votando, estava pedindo. E aí as práticas políticas marcadas pelo clientelismo e paternalismo, que existe uma semelhança muito grande, na verdade, entre eles, quase que sinônimos. O que é isso? É quando o político oferece alguma coisa ao eleitor, o eleitor oferece alguma coisa em troca, para o político. O político oferece uma facilidade e o eleitor oferece o voto, que é o que ele tem para oferecer nesse período. E as fraudes eleitorais foram marcadas por algumas que talvez tenham até práticas nos dias de hoje. Quais são elas? Página 74 você viu. Troca de voto, voto de cabresto e curral eleitoral. O que é voto de cabresto? É quando o coronel determina em quem a pessoa vai votar, ele está conduzindo a pessoa a votar. Nessa charge aqui, você tem um coronel puxando um cabresto, uma espécie de joystick de um cavalo, e o eleitor, um cabresto, sendo conduzido a votar em quem o coronel está mandando. Do outro lado, você tem as eleições do cacete. Um coronel com arma de fogo determinando em quem o eleitor tinha que votar. Aqui na charge é uma eleitora. Na época a mulher não votava ainda, mas aqui a charge está denunciando a questão da eleição do cacete. Nessa charge aqui, você tem um político oferecendo uma dentadura a um pobre coitado eleitor, que em troca da dentadura está votando nesse político. Isso é compra ou troca de votos. Aqui uma charge da época, também do voto de cabresto, você tem a república, mulher representando aqui, você tem a urna, você tem um político e ele puxando o eleitor pelo cabresto. E nesse caso aqui, uma charge já mais contemporânea,
dizendo que a prática do coronelismo ainda é dos dias atuais. Aqui uma charge também de Agostinho, do século XIX, onde tem um homem sentado no mercado oferecendo várias formas de você fraudar a eleição. Cédulas, todas elas em branco, já com número de candidato, toda forma de denunciar essas fraudes, que na época não existia o Tribunal Superior Eleitoral, que tem hoje. Tem e funciona, pelo menos de vez em quando. Aqui você tem no portal do G1, em 2016, a manchete que diz: associação criminosa e compra de votos motivaram a prisão de Antony Garotinho. Ex-governador foi preso nesta quarta-feira na Operação Chequinho. Em decisão, juiz diz que Garotinho conduziu os crimes com mãos de ferro. Garotinho foi preso, foi para a cadeia, porque ele estava praticando compra de voto. E isso é crime. E o TSE fez uma grande campanha para alertar contra isso. Voto não tem preço, tem consequência. Vender voto é crime. Sua cidade será tão boa quanto seu voto. Não venda seu voto, etc. Ok? Então essa prática que tinha. E quais eram os grupos políticos? Basicamente dois. Se hoje nós temos uma bipolarização no Brasil, apenas dois partidos políticos praticamente, no século XIX nós tínhamos dois bem semelhantes. Era o liberal e o conservador. O liberal era o Luzias e o conservador era o Saquaremos. Né? Só que na prática mesmo, eles eram muito parecidos. Por serem muito parecidos, surgiu uma expressão que dizia o seguinte: nada mais conservador do que um liberal, nada mais liberal do que um conservador. E mais ainda, surgiu uma expressão que dizia o seguinte: quando duas coisas aparentemente diferentes são iguais, dizia-se naquela época que na verdade era tudo farinha do mesmo saco. Se isso está se reportando a esses partidos políticos também. Mas tem um aspecto muito importante nesse período aqui político, que se chama parlamentarismo às avessas. O que é isso? O que é parlamentarismo? Primeiro vamos entender. Parlamentarismo às avessas está fazendo alusão ao parlamentarismo da Inglaterra, portanto a monarquia parlamentar. Lá na Inglaterra, quem manda na vida política é o parlamento. Aqui no Brasil, ela era avesso, porque quem mandava no parlamento era o rei. Então, se na Inglaterra você tem o parlamento primeiro, representado principalmente pelo primeiro-ministro, abaixo você tem o rei e você tem os súditos, os eleitores, cidadãos. Aqui no Brasil, você teria os súditos, os eleitores, mas depois vinha o parlamento, para depois vir o rei. O rei estava lá em cima de tudo, porque se lembre, a Constituição de 1824 dava direito ao rei do quarto poder. Que poder é esse? O poder moderador. Por isso que aqui no Brasil surgiu a ideia de que existiam 3 R's. Quais são esses R's? Vamos ver se eu me lembro aqui. O rei ri, rói e reina. Lembrei finalmente. Ele ri do parlamento, ele reina de fato e ele rói o povo. Esses 3 R's eram uma alusão ao parlamentarismo às avessas, diferente do que acontecia na Inglaterra, que era uma referência de monarquia parlamentar no mundo, talvez continue sendo até nos dias de hoje. Ok? Então esse período da vida política é marcado por isso. Teve uma revolução, chamada Revolução Praieira, mas ela logo foi resolvida pelos poderes de Dom Pedro II, foi a única que ele teve que combater em Pernambuco, questão política lá, sem grande relevância no sentido de se comparado com as revoltas que aconteceram no período regencial. Ok? Vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco agora sobre a vida econômica e também a imigração e a política internacional. Até lá!